gestão da era Abel Ferreira jogando dentro do Allianz Parque. Palmeiras que no início da temporada investiu quase R$500 milhão e a impressão que fica é que não entregou dentro de campo tudo aquilo que pode entregar de potencial. Hoje, dentro do clube, existe uma cobrança ao trabalho do Abel Ferreira e ela é feita por você ou pela Leila Pereira? Boa noite a todos. Pedro, isso? Só para eu poder associar. Nós investimos sim nessa temporada. Nós esperávamos sim que essa equipe já pudesse estar rendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma. E todos nós nos cobramos muito no dia a dia. Presidência, diretoria, comissão técnica e principalmente os atletas. Todos se cobram muito. A gente poderia considerar nessa sua fala, por exemplo, a questão do próprio Paulinho, né? Foi um grande investimento que nós fizemos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas de que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. Oi, Anderson. Nicolete da ESPN. Claro, Nicolete. Tudo bem? Joia. Hoje teve a manifestação da torcida xingando diretoria, você, jogadores, o próprio Abel. Nos gritos do Abel até dividiu o estádio, né? Uma parte vaiou a manifestação da torcida, a organizada lá continuou protestando até contra o técnico. Como é que vocês conversaram sobre isso? Porque a gente viu aí na entrevista que ele estava até muito chateado por essa situação. O Palmeiras ainda pretende renovar o contrato com ele ou no final vai fazer uma avaliação? Como é que foi essa conversa? E como é que você imagina dar a volta por cima num cenário como esse? Só tem uma forma de se dar a volta por cima. Precisamos trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Ou como nós falamos internamente, pedalar. Da mesma forma que o Pedro colocou, pode ser a nossa 8ª eliminação, né? Mas, me corrijam se eu estiver errado, também são 12 títulos conquistados. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem sim esse direito, ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. Então ele tem o direito de nos cobrar. Mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que, às vezes, essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então, a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Barroso, aqui, Léo Lepre da TV Globo. Eu vou até querer aprofundar um pouco nessa pergunta do Nicolete, mas aí até tirando o foco do Abel e passando no foco dos jogadores, que dentre os protestos da organizada, eles insultaram, né, do 1 ao 11, né, todos os jogadores que estiveram em campo, eles foram vaiados, inclusive aí jogadores com histórico de muitas conquistas, Gustavo Gomes, Piquerez, não foram poupados.
Como vocês encararam esse momento, quando o protesto aconteceu? Qual foi a impressão, qual foi a conversa em diretoria? O que vocês avaliam, o que vocês acharam dessa atitude? Obrigado. Primeiro, é um derby, né? Tem um significado muito grande para o nosso torcedor, para todos nós. Ninguém quer perder. E quando você perde, o torcedor ele é paixão pura, né? Como você bem disse, jogadores como Gustavo Gomes, que participaram dessa virada do Palmeiras, né? Pode ser um dos jogadores mais antigos, junto com o Rafael Veiga, ganhou tudo que poderia ganhar e quer continuar a ganhar, né? Então a gente precisa entender o torcedor, precisa respeitar o torcedor, saber que ele tem esse direito de cobrar. E nós, é trabalhar. Não tem outra forma de você reconquistar ou de você voltar àquilo que você fazia um tempo atrás. O Palmeiras sempre foi, nesses últimos anos, um clube que esteve competindo em todas as competições, chegando em todas as competições, brigando pelos títulos. O Palmeiras sabe qual é o caminho e ele precisa voltar o mais rápido possível. E quando voltar esses resultados, não tenho dúvida que o torcedor vai estar apoiando, como ele sempre fez. Hoje mesmo, durante a partida, ele nos apoiou, ele tentou incentivar a equipe brigou por esse resultado, mesmo com um jogador a menos. E a gente precisa entender e respeitar essa paixão do nosso torcedor. Boa noite, Anderson. Aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Anderson, queria que você explicasse para o torcedor, porque é algo que o torcedor muitas vezes nos questiona, sobre o método de avaliação de dia a dia que a diretoria tem em relação a jogadores e comissão técnica. De que maneira fazer o diagnóstico do que está faltando para a equipe recuperar, por exemplo, o mental forte que muitas vezes teve, que não apareceu, se a gente for olhar, desde o segundo semestre do ano passado, em diversas decisões. Copa do Brasil, caindo dentro do Allianz Parque, Copa Libertadores caindo dentro do Allianz Parque, podendo empatar na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro para se manter líder e perdendo o jogo. No Campeonato Paulista desse ano, perdendo a partida de ida dentro do Allianz Parque e agora caindo fora, novamente perdendo essa partida no Allianz Parque. Como a diretoria consegue, em termos de método, diagnosticar e avaliar o que é preciso mudar para que a equipe volte a ter, por exemplo, essa mentalidade vencedora e também adquira uma performance com mais resultados? Eu vou pegar a primeira pergunta, né, que foi feita. O Palmeiras investiu muito porque a diretoria nos deu essa condição. A presidência nos deu essa condição. A diretoria de gestão nos deu essa condição para que a gente investisse e contratasse, né? O Palmeiras, sim, tem uma política de contratação, se nós percebermos, né? Ela é muito clara para todos. Nós trouxemos atletas sempre mais jovens. Podemos citar, por exemplo, a nosso maior investimento, o próprio Vitor Roque, um menino, né? Nós não podemos esquecer que durante o Mundial, por exemplo, a linha de frente do Palmeiras, toda ela tinha menos de 20 anos. E da mesma forma, nós investimos em processos internos, através das mais diversas plataformas que possam subsidiar todos os nossos profissionais. A academia hoje é um exemplo e uma referência, né? A academia hoje ela oferece condições, acho que incomparáveis hoje. O que nós precisamos, e como você colocou muito bem, é entender cada um desses movimentos, cada um desses processos, saber aonde a gente está errando e se a gente também está errando no sentido de não estar executando, ou se realmente é um momento que a equipe está atravessando pela juventude da sua equipe, pela mudança de características de jogadores que chegaram, né, desde a janela do ano passado. Então, existe uma série de situações que nós precisamos entender. Mas, como eu disse agora há pouco, né, nós sabemos como fazer, nós não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. Até porque nós mostramos há bem pouco tempo e não queremos viver disso, né? Da mesma forma que quando você perde, você já precisa ver o próximo jogo, né? Nós temos um brasileiro pela frente,
onde nós estamos brigando nas primeiras posições. Nós temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem, né? Nós sabemos como fazer. Então, a gente não pode acreditar ou entender que está tudo errado. Existe, sim, alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. Acho que é um momento de transição que nós estamos passando, né? Nós podemos perceber que a equipe ela foi muito modificada dentro desses últimos meses e precisamos encontrar esse novo caminho, porque a gente acredita muito que essa equipe ainda vai dar uma alegria muito grande ao torcedor. Anderson, boa noite. Diego Iwata da Trivela. Tudo bem, Diego? Como é que você está? É retórica a pergunta. A gente tem escutado você falou disso também, o Abel falou também, sobre essas conquistas todas que essa administração teve, né, que você falou agora mesmo de 8 eliminações, mais 12 troféus. E sempre há esse balanço, toda vez que é questionado o trabalho presente da diretoria e da comissão, sempre a resposta volta um pouco atrás para falar do que aconteceu no passado, que é válido, que nunca vai ser apagado, que foi histórico, e beleza. Tudo isso foi conquistado dentro de uma filosofia, que deu certo nesse passado. Mas existe, por acaso, a percepção de vocês de que essa aposta em jogadores mais jovens, de repente, esse modelo que vocês vêm fazendo, que eu já conversei diversas vezes com pessoas do clube, sei como ele é construído, eu sei que ele é embasado, mas não existe, de repente, a percepção de que, olha, esse modelo era muito legal, na realidade, ali um pouquinho para trás, mas agora os outros times mudaram, os outros elencos se reforçaram, tem mais clubes com dinheiro, porque vocês batem muito nessa tecla. Pô, mas nosso ataque tinha 20 anos no Mundial. Mas vocês escolheram esse ataque. É uma escolha do Palmeiras. Então não existe, de repente, uma maneira de pensar numa correção de rota, porque as críticas que vêm muito assim, e nem necessariamente eu concordo, mas vem assim, poxa, os caras estão acomodados nas conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Então eles não conseguem enxergar, de repente, que um modelo que deu certo no passado pode não dar certo no presente e no futuro. Existe alguma ideia de ruptura com o modelo, de adoção de uma nova forma de trabalhar, ou é confiança no que deu certo e seguir? Obrigado. Perfeito, Diego. Nós não vivemos do nosso passado, em hipótese alguma. Nós sabemos que nós precisamos continuar a vencer. Essa é uma exigência clara do torcedor palmeirense, é uma exigência clara da senhora presidente, é uma exigência clara de todos nós. Nós não vivemos do passado. A gente, às vezes, apenas coloca, né, porque quando nós somos questionados pelos não resultados também passados, porque há um equilíbrio nessa situação. Tá? Mas o que nós queremos é poder vencer o mais rápido possível. Nós temos 2 competições e temos que buscá-las de qualquer forma. Essa é a nossa forma de entender o processo. Tá? Quando você fala das contratações, sim, essa é uma linha do Palmeiras que a gente entende, né, que ela é extremamente positiva. Tá? A gente não pode julgar que as contratações por idade, independente de quais sejam, né, sejam atletas de 20, 22, 25, 28 ou 32, não importa. É uma característica do Palmeiras que ele vem adotando nos últimos anos. Ela tem funcionado. Não é por causa dessa jovialidade de equipe ou das contratações que os resultados não estão aparecendo. Né? É um conjunto, como disse o Rodrigo agora, né? São tantos processos, né, para você trazer uma equipe para dentro de campo e em algum deles a gente pode estar falhando e a gente precisa corrigir, né? Mas a gente precisa ter confiança no que a gente está fazendo. Se a gente não tiver confiança, não tem porquê. Eu acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido, acredito muito que o Palmeiras ainda vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Nós vamos buscar nas 2 competições que nós estamos disputando ainda, né? Então, eu acredito que, como você disse, e eu vou usar uma frase, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, correto? Isso disse Albert Einstein uma vez. Então, a gente precisa entender, né, nesse momento, o que a gente precisa apenas corrigir dentro dessa rota. Mas nós temos que ter consciência, Fernão me perdoe por estar falando essa palavra, né, mas precisamos ter clareza, né,
de tudo aquilo que a gente está fazendo, reconhecer que nós, de alguma forma, né, nós estamos cometendo erros, né, corrigi-los, né, e eu acho que a gente tem capacidade suficiente para entendê-los e voltar a fazer o Palmeiras vencedor. Boa noite, Anderson. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Anderson, ontem a gente viu o protesto na porta do CT e hoje, após a derrota durante o jogo, o protesto da torcida dentro do próprio estádio, na arquibancada. Queria que você, como diretor de futebol, pudesse falar como o Palmeiras vê esse protesto da torcida em relação ao gramado, ao campo, ao estádio, a torcida, o time jogando. Como isso pode afetar os jogadores para os próximos jogos? A exemplo que domingo já tem um duelo contra o Ceará aqui no Allianz Parque às 16h. A torcida do Palmeiras, ela tem as suas particularidades. Ela é extremamente exigente, né? Ela aprendeu nesses últimos anos, né, a estar sempre disputando títulos. E ela quer que continue. Então nós entendemos que é legítimo o direito dela de cobrar, de protestar. Eu acho que isso faz parte do processo do futebol, lógico, né, com seus limites, porque nós não podemos permitir, né, que se passe desses limites. Né? Nós já vivemos numa sociedade hoje, né, com uma série de problemas, então nós não podemos permitir, mas é um direito legítimo do torcedor dele cobrar, dele protestar, dele querer que a sua equipe vença, e principalmente quando a gente fala de um derby, né, a gente sabe o que isso significa para o nosso torcedor e para nós. Anderson, tudo bem? Ricardo Magatti, do Estadão. Foi citado aqui o investimento alto, mais de R$500 milhão em reforços neste ano, mas o clube ainda não trouxe o substituto para o Rios e a janela tem alguns dias ainda para fechar. A diretoria vai trazer esse jogador e qual é o perfil buscado? Eu posso aproveitar a tua pergunta, Ricardo, e falar de um detalhe que às vezes me incomoda um pouco quando as pessoas dizem o Palmeiras investiu quase 500 milhões. Quem dera que esses 500 milhões, o nosso questionamento deveria ser que ele tivesse feito dentro do mercado nacional, né? Então, eu acho que se o Palmeiras consegue fazer um investimento, mesmo que dividido em 4 anos, por exemplo, é importantíssimo para o futebol como um todo. Às vezes essa questão, o Palmeiras investiu, ele não pode ser, ou ele não pode ter uma entonação de crítica. É positivo para todos nós, para que a gente faça o futebol acontecer. Quando o Palmeiras investe, o que ele investiu, por exemplo, no Paulinho, é importante para a cadeia como um todo no futebol, principalmente nacional. Assim acontece na Premier League. Se você vê todas as movimentações iniciais, elas são feitas pelos principais clubes e mexe com a cadeia como um todo. Eu acho que é importante, a gente não tem que estar preocupado porque um clube investiu tanto ou investiu menos. É importante que se invista para que o futebol ele tenha um crescimento. O Palmeiras, quando fala que ele investiu quase 500 milhões, ele trouxe jogadores como Vitor Roque, ele trouxe jogadores como Paulinho, como Facundo Torres, trouxe o Emiliano Martinez. Ele trouxe uma série de jogadores que contribuem para todos nós, para que o futebol seja competitivo. O questionamento que a gente tem que fazer, e que muitos fizeram aqui, é que nós não estamos conseguindo o rendimento compatível com tudo isso que a gente tem feito. E como disse o Rodrigo agora muito bem, nós precisamos encontrar aonde está esse erro. E aí que eu volto a tudo aquilo que a gente tem feito. A gente sabe o caminho, a gente tem que encontrar e vai encontrar esse caminho. Voltando à questão do Richard Rios, né? Nós trouxemos o Richard Rios quando ele estava no Campeonato Paulista, jogando pelo Guarani, por exemplo. Nós trouxemos o Lucas Evangelista já pensando nessa condição, né, de equilibrar a equipe, mesmo com esse movimento já definido pós-mundial. Então a gente vai buscar, sim, a gente vai encontrar outra peça para que a gente possa recompor e fortalecer essa equipe. Mas nós sabemos que os atletas que nós temos hoje dentro dessa equipe são extremamente capazes de levar o Palmeiras ao lugar que ele tem que estar. Nós não podemos esquecer o que cada um desses jogadores recentemente fizeram nas suas equipes, né? Quando nós trouxemos jogadores, vou citar o exemplo aqui do próprio Vitor Roque, né? Todos nós percebemos e entendemos que era uma contratação excepcional, e ela vai acontecer naturalmente, né?
assim como dos outros atletas que nós trouxemos. Então, eu só quero que a gente possa ter esse equilíbrio, né, nos nossos posicionamentos, porque eu acho que o Palmeiras sempre conseguiu, olha que eu posso dizer, fui sempre, Ricardo, extremamente cobrado pelo torcedor, pelas contratações, mas nós sempre mantivemos uma linha e dessa linha o Palmeiras sempre conseguiu chegar no lugar que ele tinha que estar. Nesse momento, volto a aproveitar as palavras que foram ditas aqui, nós entendemos, nós não estamos conseguindo, de repente, entender aonde está um movimento para poder reequilibrar e fazer voltar essa equipe ser extremamente competitiva, como ela sempre foi. Vou citar o exemplo. O Gustavo Gomes, o Piquerez, são atletas extremamente capazes, né? São atletas extremamente competitivos. Não deixaram de ser. É apenas uma sintonia que falta e a gente vai encontrar essa engrenagem novamente, voltar ao Palmeiras a ser vencedor.